Olá, irmãos, olá, amigos. Aqui é o Nilson e você está no canal Aí Vem o Noivo. Faz um tempo que eu não trazia vídeo aqui no canal, né? Estava um bom tempo sem gravar. E nesse período que nós estamos passando aí político no país, né? De grande apreensão, principalmente para nós que somos servos do Senhor, cristãos. Eu fiquei reticente em gravar, em trazer algum conteúdo. Mas eu, pensando, analisando, resolvi trazer algo da parte de Deus, da palavra de Deus. E gostaria de compartilhar o pensamento que eu tive a respeito de tudo que tem acontecido. Os irmãos que acompanham aqui o canal sabem que eu tenho um posicionamento em relação à política. Em modo geral, né? Eu sempre questionei muita coisa e sempre achei que o cristão não deveria se envolver com política. Então eu tenho dois pontos que eu revi na minha vida. Primeiro, que o cristão não deve se envolver com política. Entre aspas, né, irmãos? Eu acho que é assim, a gente tem que estar ciente do que está acontecendo. A gente tem que ter um posicionamento político, sim. Eu não concordo que a gente brigue e discuta por política. Mas a gente tem que ter um posicionamento em muitas coisas, porque tudo que é relacionado à volta de Cristo, ao fim dos tempos, ao reino do anticristo, reino milenar, tudo que está nesse contexto de fim dos tempos, de volta de Cristo, é relacionado à política também. Porque as regras, as leis são criadas, né, nesse mundo que a gente vive, nesse sistema que a gente vive, são criadas por líderes, né? Isso falando a nível mundial, são criados por líderes. E o anticristo vai ser um líder. Já adiantando para aqueles que não conhecem o canal, que não estão acostumados, por acaso estão vendo pela primeira vez, aqui nós não cremos em arrebatamento secreto. A gente crê, como a gente entende na palavra, que a igreja vai passar pela tribulação. E então, para nós iremos, né, no nosso ponto de vista, iremos ver, né, se estivermos vivos ainda, todo o agir do anticristo, toda a perseguição e tudo aquilo que está relatado em Daniel, em Zacarias, em Apocalipse, enfim. Vejam uns vídeos para trás aí que os irmãos vão entender o nosso pensamento. Então a gente acredita e a Bíblia nos diz que essas coisas vão ser as leis, o próprio anticristo, né? A Bíblia fala em Apocalipse que ele vai tratar de mudar leis, tempos e regras e etc. Então eu queria trazer um texto. É lógico, evidente que eu sou brasileiro, não quero que o Brasil seja entregue na mão de comunistas, nada disso. Porém, eu tenho uma reflexão a fazer. A Bíblia fala em 2 Tessalonicenses, e eu vou ler lá agora rapidinho. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Então vamos ler o que está escrito lá em 2 Tessalonicenses 2, 3. Está escrito o seguinte: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, a volta de Cristo, virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Então a gente já vê aqui que antes da volta de Cristo, da nossa reunião com Ele, quando formos arrebatados aos céus, tem que acontecer duas coisas. E a primeira delas é a apostasia. Por que eu entrei nessa questão da apostasia? Já falei isso em vídeos aqui no canal anteriormente, mas eu queria só dar uma pincelada nesse tema. O que estamos vendo, irmãos, é a apostasia. No mundo todo está assim. Se você for pesquisar na Europa, o cristianismo, as pessoas dizem-se cristãos, mas
a grande maioria não crê mais em Deus. E em muitos lugares na América, nos Estados Unidos, nos países vizinhos nossos aqui da América do Sul, tá assim. Eu não vou nem falar de Oriente Médio, nem de Ásia, porque o regime lá é ditatorial, e aí nem falar do Evangelho você pode. E a gente, às vezes, aqui no Brasil, tem uma falsa ilusão de que a igreja aqui ela é referência no mundo inteiro. Não. Na verdade, aqui no Brasil nós somos privilegiados. É evidente que a gente não tem noção de como é a perseguição real, porque a gente não vive uma perseguição. Mas isso vai chegar, irmão. Não tem como a gente fugir, porque é bíblico. E o raciocínio que eu cheguei é o seguinte: eu posto nas minhas redes sociais, converso com as pessoas. É evidente que a gente não quer que um regime de esquerda, né, domine o Brasil, a gente já passou por isso, mas a gente sabe que é Deus que coloca os líderes lá. E se por acaso um regime de esquerda voltar a ser o regime aqui do país, há duas coisas que a gente pode pensar. Primeiro, se isso acontecer, é Deus que está colocando, primeiramente, e segundo, é porque Deus está muito chateado e triste com o Brasil. O Brasil é um país que se diz cristão, certo? Grande, 80%, se eu não me engano, dos brasileiros são identificados como cristãos. Mas aqui no Brasil tem carnaval. Aqui no Brasil o povo enche a cara. Aqui no Brasil o que mais tem é adultério, prostituição, corrupção. Pessoas que se envolvem no tráfico, na bandidagem. Eu não vou entrar em questões sociais, eu estou falando em questão de pecado. Eu sou pecador, como qualquer um. Mas o brasileiro é um povo que gosta de viver na farra. E eu fico imaginando que de repente, Papai do Céu está permitindo que entre um governo, não é o que eu quero, mas vamos supor que aconteça, para poder o povo brasileiro acordar, principalmente que se diz cristão, porque o que mais me assusta não é o fato de uma possibilidade de um partido de esquerda dominar o Brasil. O que mais me assusta é cristãos sabendo e conhecendo como é um regime comunista, socialista, de esquerda. É só você olhar como é na Coreia do Norte, como é na China, como é nos países vizinhos, Argentina, na Bolívia, Colômbia, Venezuela. Como é que a igreja é tratada nesses lugares? Cuba, que não faz parte da América, mas é um país que há muito tempo vem sendo dirigido pelo comunismo. Olha como é difícil pregar o evangelho. E eu não estou nem citando países que são regidos pelos muçulmanos, né? Porque lá nem falar do evangelho você pode. Irmãos, então entenda, o Brasil não é um país, não é melhor do que ninguém. A igreja brasileira não é melhor do que a igreja da Coreia do Norte, por exemplo. Eles são muito mais cristãos do que nós. Muito mais. Na China, na Índia. Os irmãos tiverem curiosidade, pesquisem no Portas Abertas. Tem site, tem canal no YouTube, tem redes sociais. Pesquise lá sobre a igreja perseguida. E vocês vão ver que nós aqui somos privilegiados. Deus é muito bom com essa nação. A gente torce para que o governo seja um governo justo. Mas o único governo justo, realmente, que vai existir é o governo do Eterno. É o único, irmãos. Em Daniel, antes de Daniel, em 2 Timóteo 4,3, eu vou abrir lá agora. 2 Timóteo 4,3. Ó, achei aqui. 2 Timóteo 4,
2 Timóteo 4, versículo 3. Olha aqui, irmãos, que está escrito em 2 Timóteo 4, 3. Pois virá o tempo, escute bem, irmãos, em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, em outras traduções está comichão, mas o sentido é coceira, juntarão o mestre para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eu fiz uma pequena pesquisa rápida sobre comichão, coceira, e as causas são várias, entre elas infecção, irritação, incômodo, varicela, micoses e eczemas. Tudo isso tem a ver com bactéria, com infecção. Pessoa que tem coceira, comichão nos ouvidos, ela não consegue ouvir, prestar atenção nas coisas. E aqui está dizendo que as pessoas nesses dias que estamos vivendo são pessoas que não estão dando ouvidos à verdadeira doutrina, palavra de Deus. Por isso, muitos que se dizem cristãos seguem regimes esquerdistas, mesmo sabendo que a igreja em muitos lugares é perseguida, oprimida por esse regime. Mas talvez seja necessário que a gente passe por isso, para que eu acorde, você acorde, para que a gente busque a Deus. É triste, eu fico muito triste em ver pessoas que se dizem cristãos concordando com esse tipo de pensamento esquerdista. A gente sabe, é só você pesquisar quais são as metas da esquerda. Não é só no Brasil não, no mundo inteiro. O marxismo cultural. E vocês vão ver qual é o pensamento que eles têm. Vocês sabem, né? Ideologia de gênero, discriminação das drogas, facilidade para quem for preso, bandido, né, que comete crime, etc., entre outras coisas. O reino de Deus é o único reino que é um reino justo. Será o único reino justo. Em Daniel 1, antes de Daniel 2, Daniel 1, eu queria ler aqui rapidinho, eu não quero demorar muito com esse vídeo. Daniel capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos. E também alguns dos utensílios do templo de Deus, etc. O foco aqui é: o Senhor entregou Joaquim, que na época era rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor. Se você ler Daniel em alguns textos, você vai ver que Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Deus entregou o povo de Israel naquele período de Judá, que era um povo idólatra, que abandonou a Deus, deixou de adorar o Deus verdadeiro para seguir a outros deuses, a outras ideologias, a outros pensamentos que estão fora da Bíblia. E o que Deus fez? Deus entregou na mão de Nabucodonosor para correção. E aí você sabe a história de Daniel. Se não sabe, leia Daniel que você vai entender. Deus pode estar peneirando essa terra, esse Brasil. Deus pode estar preparando realmente aqueles que serão fiéis até o fim, que não se entregam, que não são traidores da palavra. Porque se nós deixamos de acreditar naquilo que está na Bíblia e dizemos que somos cristãos, mas a gente vive no carnaval, vive na bebedeira, na prostituição, no adultério, na mentira, e aceitando o que regimes esquerdistas pregam, que são totalmente contra o que está na Bíblia, a gente tem que repensar muito a nossa conduta como servos de Deus, como cristãos. Amém, meus amigos? Talvez você não goste dessa mensagem, mas é Bíblia. Eu não culpo você por estar desgostoso de como o Brasil está. Não culpo. É uma opção, cada um tem a sua.
mas a gente não pode jamais passar por cima do que está escrito na Bíblia. Em Apocalipse 22:15, para encerrar, eu queria ler esse texto. Eu não vou nem comentar, eu só vou ler para encerrar esse vídeo. Apocalipse 22:15 diz assim: Ficarão de fora os cães, não são os animais, tá? Os cães, estudem e pesquisem que vocês vão saber. Ficarão de fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu quero agradecer a todos que assistiram esse vídeo até agora, até o fim. E peço desculpas por esse tempo sem gravar. Tenho passado por alguns processos aí, mas vamos seguir em frente, vamos pregando o evangelho enquanto a gente pode, enquanto a gente não é impedido. E não esqueçam de dar o like, de comentarem, de compartilhar. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, ajude a gente a crescer e levar o evangelho. E lembre-se, aí vem o noivo. Amém.